semana que nós tivemos foi dessa peça aqui. Vocês se lembram dela? Bom, pra todo mundo já estudou, tá tudo fresquinho na cabeça. Polipose adenomatosa familiar. E aí, o que a gente viu? Que tem uma evolução, não é? Começa primeiro com os pólipos, depois vai para adenoma e depois teria então o adenocarcinoma. Aqui a gente falou do comprometimento de um gene, o APC, que é um supressor de tumor. Aqui, em relação a sintomas, o que a gente teria de uma paciente com essa neoplasia aqui? Alteração do hábito intestinal. Alteração do hábito intestinal. Aqui a gente tem até um predomínio de constipação ou diarreia? Constipação, gente? Diarreia. A constipação a gente já viria nesse outro aqui, né, que é o intestino também. E aí aqui ele tá fechado. Então aqui eu tenho uma obstrução da luz. Então, com isso, aqui tem uma tendência de ter constipação. Tamara, vamos voltar. Por favor. Qual? O pólipo. O pólipo. Então, a gente vê que os pólipos são sempre pequenininhos. Claros. É o que pode falar de hiperplasia? Aqui, isso. Aí depois vem os possíveis adenomas. Olha, são maiores, a coloração é diferente. Eu não sei se você tá vendo aí daí. Olha aqui. Isso daí é adenoma. Tá? Mas ainda é que tem característica de benigno. Então, uma das características de benignidade que vocês conseguem ver aqui, o que é? Não invasivo. O tamanho não é invasivo. Se ele não é invasivo, então eu tô falando que ele é bem delimitado. Que é uma característica de benigno. Qual que é o pólipo? Eu não enxerguei. Pólipo. Quem perguntou? Eu. Ah, Camila. Tudo esses menorzinhos. Esse daqui pode ser um adenoma. E aqui também. Tá. E aqui, onde teria o adenocarcinoma. Esse daqui, o que vocês teriam que saber dessa peça? Em relação a sintoma, que a gente espera muito mais que o paciente tenha, então, constipação por conta da obstrução aqui da luz intestinal. Certo? Então, são dois intestinos. Aí a gente tem um outro intestino. Esse é adenocarcinoma. Esse aqui é um adenocarcinoma. Ok. Também, que tá infiltrando. Essa peça aqui é ruim até, né? Essa aqui tá melhor. E essa daqui? Essa daqui, quando eu perguntei, teve uma pessoa que respondeu que foi o Bernardo. O que a gente tem aqui? Tumor benigno, adenoma, que seria um adenoma, de papila duodenal. De papila duodenal. Aqui é um pedacinho do pâncreas e aqui então seria então um adenoma de papila duodenal. Qual que é o principal sintoma do paciente que tem essa obstrução aqui, que seria? Icterícia. Que ela tem obstrução da papila duodenal. Então, o que a gente vai ter aqui? O paciente ele pode ter episódios do mesmo jeito que a gente viu nesse, mas a gente teria então a possibilidade do paciente ter então diarreia aqui, essas mudanças de hábitos intestinal, mas um predomínio da diarreia, mais o sintoma mais importante seria por conta da obstrução então da papila duodenal. Então, de intestino são essas três peças. Aí, já que tá falando de intestino, vamos falar de gástrico? Pode ser, gente? Pode. Então, o que a gente tá vendo aqui? Essa é uma peça gástrica que a gente consegue ver aqui o que tá normal. Aí a gente tem aqui, quando eu falo do normal, a gente vai ter a divisão aqui, se vocês forem ver, da mucosa, submucosa e muscular aqui embaixo. Vocês verem aqui, o mais durinho aqui seria muscular. Então, aqui é o normal. Aqui é o lugar que tem um tumor. Então, se eu fechar aqui, eu consigo ver o tumor. Aqui, o que a gente consegue ver que são sinais de malignidade? Seria, então, o escuro ficaria hemorragia. Eu consigo ver necrose, Pedro, por conta do tecido, que é necrose. Vocês lembram de tecido friável. E aí, aqui, então, o fato de ser invasivo,
o crescimento também, vocês podem ver que está tudo aqui endurecido, então onde que eu tenho a neoplasia. Aqui esse paciente, ele vai ter vômitos, porque aqui ele não vai ter dificuldade de fazer a digestão do alimento. Então o vômito desse paciente vai ser cheio de pedaços, não vai ter passado por processo de digestão, que é um sintoma bem característico. Fora isso, quando a gente falou dessa peça, a gente falou comparando com o intestino, não sei se vocês se lembram, para falar qual que era a diferença do sangramento observado nas fezes, se fosse um tumor gastro, melena, se fosse então intestino, sangue vivo, né, que era uma diferença que a gente falou quando comparado com o câncer de intestino. Como é que chama mesmo sangue vivo? Enterorragia. Enterorragia. É enterorragia. Sangue vivo na célula. Agora, aí nós tivemos no problema preferido de vocês, que foi de linfoma. Vocês vão lembrar, aqui não vai ter peça de linfoma, mas tem aqui renal. Renal, aí vocês já vão lembrar lá da pediatria. Então nós temos tumor de Wilms, que aí nós temos aqui a peça que representaria, seria essa peça que está aqui, um pedacinho só de rim aqui e aqui a neoplasia, certo? E aí, aqui seria, qual que seria o diagnóstico dessa peça? Carcinoma renal. Então aqui está o rim normal e aqui o pedaço onde que está comprometido. Como vocês veem, tem grande parte aqui de áreas de necrose, que é friável e tem alguns pontos de hemorragia. Então esse é o que está. Vamos voltar agora no tumor de Wilms. Tumor de Wilms, qual é o comprometimento de qual gene? WT1. Aqui nessa peça vocês conseguem ver tanto hemorragia quanto também necrose. Sintomas desse paciente. Você fez o seu roteiro certinho? Hipertensão, obstrução intestinal. Sim, agora os outros três vão para O que mais? Imagina, gente, hematúria, mas também tem dor abdominal, é massa palpável. Então a gente falou do tumor de Wilms. Aí, outro, próstata. O que nós temos aqui no próstata? Isso não é um câncer de próstata, mas é uma hiperplasia prostática. O que vocês lembram de hiperplasia prostática? Comprometimento central ou periférico? Central. Se eu falo em comprometimento central, o que eu tenho aqui no meio? A uretra. Se eu tenho, então, comprometimento central, eu vou ter uma obstrução dessa uretra, né, uma compressão dessa uretra, com isso eu vou ter o jato fino, o que mais? Fino e fraco, aí eu tenho a retenção urinária, eu tenho a bexiga de esforço, que é caracterizada aqui pela bexiga hipertrópica, hipertrópica não, isso daí. E aí com isso eu vou ter então o esforço urinário e eu vou ter a frequência do paciente, ele vai várias vezes então ao banheiro com a sensação de não esvaziamento, isso aqui é importante. Se eu tenho então uma hiperplasia prostática, hiperplasia, ó, tá vendo? Eu que falei errado, hipertrofia, não sei nem falar hipertrofia. E aí então a bexiga hipertrófica aqui e os sintomas que a gente já falou, que não vai ter câncer então essa vez. E aí vamos para onde? Deixa eu ver. Pulmão, as peças de pulmão que vocês viram. Vamos pensar que aí vamos pôr, isso aqui são lesões metastáticas. Se eu tenho lesão metastática, eu tenho um paciente que é estadio qual? 4. Então tem várias lesões metastáticas aqui. Aqui eu tenho outro pulmão e o que eu tenho aqui de comprometimento que pode estar relacionado com o câncer? Síndrome paraneoplásica. Síndrome paraneoplásica, que é indicada aqui pelo tromboembolismo. Aqui, aqui tem um trombo, você tá vendo? E aí eu tenho algumas coisas. Assim, o que vocês sabem de síndrome paraneoplásica? São alguns sinais que podem estar direta ou indiretamente relacionados com a neoplasia.
mais importante, que tem um grande impacto, seria a formação de trombos, que faz principalmente com câncer pâncreas, câncer de pulmão, câncer gástrico, são os principais. Forma trombo. Pode ser de antes de diagnóstico, como pode ser também depois do diagnóstico, durante o tratamento. A grande maioria é antes do diagnóstico, tá? Que vai ter o diagnóstico de síndrome paraneoplásica. É o de pulmão, de pâncreas e... Pulmão, pâncreas e gástrico. São os 3 principais. O primeiro lugar, pâncreas. O segundo, pulmão. Esse pulmão aqui não está na lista. Ó, são poucas peças, gente. Não são só essas que vão pra prova. São só essas. Na verdade, a prova vai ser fotografada, não vai ser direto na peça. Hã? Sério? Por que você prefere na peça? Acho que vocês não fizeram prova assim ainda, né? Já? Ó, e aí vamos só fazer um comparativo. Isso daqui, então, vocês viram uma peça que é um baço. E aí vocês veem esses pontinhos aqui. O que a gente falou de diferença dos pontinhos em relação a esse daqui? Isso aqui é o quê? Isso, então aqui a gente não tem uma definição de metástase como está aqui. Então aqui eu tenho lesões maiores que estão bem mais distribuídas do que nessa daqui. Então aqui a gente teria então a hipótese diagnóstica de tuberculose miliar. E tinha um outro pulmão também que a gente viu, mas se não está aqui é porque não vai ter. E aí, vamos para ovário. Essa aqui foi a primeira peça que vocês viram, foi? Vocês A gente não tava na sala também. Hã? A gente não tava na sala pra gente aquele dia. Não tava? Pra turma B, Ah, no outro dia, quando a gente precisou para fazer o roteiro da semana 3. Essa tava na primeira e depois ela não voltou, ela mesma. E aí o que a gente tem isso aqui? Isso aqui, então, é um ovário, que vocês já lembram qual é o diagnóstico. Cistoadenocarcinoma. Que sintomas que o paciente vai ter dessa daqui? Se ele tiver uma neoplasia dessa. Alterações hormonais. Isso aí. Por que é infertilidade nesse caso, Bernardo? Disfunção da glândula. Por disfunção da glândula, mas eu tenho uma disfunção na glândula, consequentemente ela não vai estar ovulando, certo? É isso? Mas e o modelo aí? Aqui ela vai ter infertilidade, mas ela qual vai que é a ovular causa de normal, infertilidade desse daqui? Aí é falta de O que você falou? Ela vai ovular normal. Ela vai ovular normal, só que aí o que vai estar acontecendo? Não vai implantar. Então aqui a gente pode ter umas características diferentes. Então vocês têm que ver a diferença de uma peça para outra em relação aos sintomas. Aqui a gente tem o útero e esse é o mioma, que ele é o quê? Ele é subseroso. E aí eu tenho intramural, aqui não dá pra ver. É subseroso. Esse aqui é subseroso. Esse aqui é submucoso. Cadê onde tá E aí? o colo do útero aí? É aqui, ó. Então esse é submucoso. É, pelo jeito ele é submucoso. E esses são os subserosos. É. Qual, né? Qual? Peraí que não tá dando pra ver direito, porque o que tá aparecendo é que ele tá dentro ou ele é intramural? Também tem dúvidas. Pois é, então... Não sei se esse cisto Então esse daí já não dá pra colocar. Não vai colocar, mas o que vocês têm... Ó, mas o que vocês têm que ver isso daqui? O que vai ter uma neoplasia quando se vocês olham isso aqui? O que eu consigo ver de característica aqui? De malignidade? Eu tenho hemorragia. O que mais? Tamanho também, né? Tamanho, que é outro ponto. Não tem, não pode enxergar necrose. Não, necrose aqui não tem. Não tem necrose. Oi? Ele é encapsulado, mas quando é mioma, ele tem de ser de bolinha, ele vai ser encapsulado por ser mioma.
E aí, o que tem de sintoma? A gente estava comparando de infertilidade, que aqui vai ter infertilidade por conta da ovulação, e aqui a infertilidade por conta do quê? Da implantação. Da implantação. E aí eu posso também ter implantação num local que não está adequado. Paciente que tem, vamos pôr que consegue implantar, o que vai acontecer com isso aqui na hora do parto, depois do parto? O útero vai contrair? Não. Oi? Isso, aí o que a gente vai ter? A dificuldade do útero de contrair, com isso você vai ter mais hemorragia. É mioma ou leiomiosarcoma? E aí? Leiomiosarcoma. Esse aqui a gente definiu como leiomiosarcoma, por conta das características de malignidade. Ah, eu estou falando, se ela chegar a engravidar, então, o que aconteceria? No caso, aqui é difícil, né? Mas o quê? Parece uma tartaruga. Tartaruga? Assim, ó. Olha aí, ó, parece Uma tartaruga. uma tartaruga. É a cara da tartaruga. Tenho aqui o rabinho, É o Leiomiosarcoma. Vocês vão lembrar, se cair isso da prova, Aí a pessoa vocês escreve, vão lembrar. parece uma tartaruga. É, parece uma tartaruga. Vai, Andrade Tatiana. Já pensou se fosse um Ford Cream? Tá, mas aí vamos só passar isso um pouquinho para a área da Ana ali. Se isso aqui vocês fossem olhar na lâmina lá, como é o caso de ter uma lâmina de leiomiosarcoma, o que vocês viriam na lâmina? Muitos feixes em várias direções. Feixes em várias dimensões. O que mais? Nuclear, Atipia. mitose. Em relação a mitose, hemorragia eu posso ver, mas também se não estou vendo necrose, não significa que não vai ter na lâmina, né? Mitose é tipo? Mitose atípica. Que ela mostrou várias vezes, depois ela. Que a. Eu lembro, parece uns borrãozinhos, né? Então Aqui aqui tá- não dá pra identificar se é subseroso, intramural. Não, acho que tá estranho por conta desse daqui do central. Na verdade, Não, parece que ele. É, Eu penso que ele é submucoso, se aqui for o colo. Mas eu não sei se mas é. é. Pra mim é submucoso. Mas vai perguntar isso? Não, não vai, mas. Isso não, você tá duvidoso pra gente, Alelária. Realmente parece que é submucoso pela localização. Mas também não sei se definiria, porque olha aqui, parece que tem uma outra aqui, tá vendo? Parece que o útero tá aqui, se ele tiver intramural também, não sei. É, ele pode ser mais subseroso, não vai ser. Vai ser o intramural ou submucoso. É. Subseroso, a gente pode dizer esses daqui de cima. Tá bom? Acabou, né? Ah, não, tem. E o menorzinho ali? Ó? Cista, não. E o Cista, cista adenoma? cista adenoma de ovário. Você só tem que pensar que é bem diferente em relação à sintomatologia desse, né? Por mais que seja do mesmo tamanho, a gente aqui tem que ter características benignas. Então, ela é encapsulado. E aí, o que mais? Mas a característica, tipo assim, de sintoma, compressão abdominal é igual. Como é que é? A característica de compressão abdominal deles dois é igual. Dos dois. Você acha que seria igual? Vamos pensar nesse daqui que é maior. O que você tem você tem um conteúdo aqui dentro. E um conteúdo líquido, quando comparado a esse daqui. Não, então esse Né? Que aqui eu tenho seroso. acomoda aqui. Hã? Se ele for líquido, ele acomoda. Ele vai acomodar. Então, aí aqui fica bem mais aqui, o paciente tem muito mais comprometimento que nesse. Né? Aqui a gente tem toda uma Quais são os invasão sintomas de desse aqui? peritônio. E aí, quais são os sintomas? Aqui foi do primeiro lá que tinha uma tabelinha pra vocês fazerem. Eu vou ter. Né? Extensão abdominal? É, distensão abdominal, o que mais? Aqui também ela pode ter alteração Hormonal? hormonal. Onde fica aqui, gente, isso aqui? Fica o ovário. O ovário, isso aqui vem do ovário, certo? Então, cadê o ovário? Mas não vai ter alteração. Isso. Então ele fica em cima ou embaixo. Então ele tem uma formação, ele é acoplado ao Não tem ovário. alteração. Então a alteração é. Oi? Então o ovário tá de boa. O ovário tá de boa. Não tem alteração. Aham, eu entendi. Então aqui a gente vai ter, quando a gente vai depender até da localização, mas o que a gente vai ter aqui menos efeitos hormonais do que aqui, quando comparado. Então sempre de uma forma comparativa, porque aqui a gente tem uma peça maligna e aqui seria então o benigno.
E esse aqui, gente, a mesma coisa. Essas são as miomas Meio benignas. mioma. São. Mesma coisa aqui. Essas duas peças estavam juntas. Aqui só que aqui a gente tem característica, olha, se vocês compararem, são características de malignidade, né? Aqui, vocês podem ver até pela coloração, pelo tamanho. E aqui não, aqui a gente vê coisas que estão muito mais definidas. E aqui, ao contrário desse daqui, dá pra gente definir que são intra o quê? Esse parece que é Intramurais. intramural. Aqui já dá pra ver certinho. E aqui a gente também teria um Subseroso, eu acho. aqui, já não dá pra ver isso. Certo, gente, são essas. Só isso que vai pra prova. A prova tá aqui, só isso que vai ficar pra prova. Só saber de